Então, agora nós vamos resolver essa equação, né? Que é a equação 3 reescrita com a substituição do fluxo de massa aqui no termo advectivo, né? Então, ela pode ser reescrita da seguinte forma, ó, de uma maneira mais compacta, né? Fazendo uma substituição de variáveis, chamando tg menos tg no infinito de θ, e aquele termo que era constante, né, que nós apresentamos aqui, ou seja, CP1 vezes ρg d12 e esse log aqui, de A, né, que é uma constante, tá? Então ela fica mais compacta, tá? Então A vai ser carregado daqui para frente como sendo uma constante do nosso problema. Notem que eu não fiz a substituição da derivada parcial por uma derivada ordinária, porque a rigor o θ, né, ou a temperatura do gás, ela ainda depende do tempo, visto que uma das condições de contorno ela é aplicada em Rzinho igual a Rzão, que é o raio da gota, né? E como o Rzão varia no tempo, a solução do campo de temperatura também está variando no tempo, tá? Então, isso é típico do problema transiente, mas abordado como pseudo-permanente, ou seja, o tempo ainda é uma variável independente do problema, né? Porém, ele entra no problema não via equação de transporte, mas via condição de contorno, tá? Então isso é só um detalhe matemático, mas que é importante de ser colocado, tá bem? Então, aí nós estamos chamando, portanto, né, na nossa transformação de variáveis, o P de r² dθ dr, tá? Então, estou chamando o P de r² dθ dr, e então a equação transformada para P, com redução de ordem, ela fica igual a Rzão, P sobre R2 é igual a dp dr, que é simples de se integrar, certo? Ela pode ser reescrita dessa forma aqui, dp sobre P igual a Rzão dr sobre R2, e integrada uma vez, certo? Aí do lado esquerdo aparece um log, do lado direito aparece menos AR sobre Rzinho, né? Que é a integração de 1 sobre R2, mais uma constante de integração, que pode ser reescrita dessa forma aqui, tá? Então agora a gente volta à variável primária ali, né? Que é o θ, ou seja, chama P de r² dθ dr, ou seja, o r² vai passar aqui para o denominador do lado direito do sinal, nessa equação aqui, e nós integramos de novo, certo? Tá? Então eu tenho a segunda integração, né? O C1 integral daquela função exponencial mais C2, cuja integração final dá isso daqui, tá? Então nós podemos agora substituir as duas condições de contorno para achar as constantes de integração, tá? Sendo que a primeira condição de contorno é uma condição de contorno na interface, né? Em R igual a Rzão, como a gente tinha falado, então eu vou substituir Rzinho por Rzão e θ por θi, essa primeira equação, né? E a segunda equação é a condição de contorno no infinito, ou seja, a temperatura do gás é a temperatura do gás no infinito, né? E fazendo com que o θ vire zero no infinito, tá? Então, na hora que eu substituir o R indo para infinito aqui, esse argumento aqui da exponencial vai dar zero, a exponencial vai dar 1 e aqui eu vou ter zero, tá? Então, resolvendo esse sistema de duas equações com duas incógnitas, eu acho os valores de C2, né? Que é menos C1 sobre AR, e eu acho o valor de C2, né? Acho o valor de C1 a partir da primeira equação, no caso, tá? Acho o valor de C1 ali e o C2 o menos C1 sobre AR, tá? Então tem os dois valores das duas constantes, C1 e C2 aqui, tá? Bem tranquilo, bem trivial, tá, pessoal? Então, substituindo, portanto, essas constantes na equação, eu tenho o perfil de temperaturas, que era o que a gente queria, tá? Bem parecido com o que a gente fez para o tubo de Stefan, né? Só que lembrando que lá o fluxo era constante, e aqui não é exatamente o fluxo de massa ou molar que é constante, mas sim
o produto do fluxo vezes a área, certo? Porque, né, eu tenho simetria esférica, tá? Então isso a gente tem que tomar cuidado porque existe um divergente da área ali. Bom, então agora vamos lançar mão da relação que está faltando, que é o acoplamento de energia interfacial, que é a equação 11 na seção 3.4. Né? Então nós temos ali o termo, já vimos, né? Recentemente, o termo latente, né? Aqui a entalpia de 1 no gás, onde 1 é o líquido, que é aquela espécie, né, que na fase líquida evapora. Aqui tem a hipótese de solução e mistura ideal, né, essa entalpia que aquela espécie teria no gás, na mistura gasosa, na pressão parcial, na temperatura da mistura, certo? É igual aos termos de calor sensível do lado de cá. Né? Então, reforçando aquela hipótese de que um tempo longo já se passou e o líquido atingiu a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura de orvalho, né? Esse T subíndice DO aqui, né? DO é o orvalho. Nós temos que o gradiente de temperatura pelo lado do líquido se anula, tá? Então, nós temos aqui que o dTl dr em R igual a Rzão é igual a zero, tá ok? E aí, podemos, a partir desse perfil de temperaturas aqui para o lado do gás, né, calcular a sua derivada e aplicá-la em R igual a Rzão, né, que é o que nós fazemos aqui, né, da equação 5, e com isso, multiplicar esse gradiente, né, dTg dr em R igual a R, por Kg e substituí-lo aqui na relação de acoplamento interfacial da energia. Tá? Lembrando que esse acoplamento ele vai ser usado nada mais nada menos do que para se calcular a temperatura da interface, né? Uma vez que o acoplamento interfacial da massa ele é usado para calcular a variação do raio, certo? Como o raio varia no tempo, tá? Então, aqui é a derivada, né? Calculada ali em função do A, né? Daquele coeficiente constante que é o A. Então, nós temos aqui a nossa relação de acoplamento interfacial, tá? Então, substituindo a equação 1, né? E notando que o A seria do outro lado da igualdade, né? Aquela constante A, se a gente pegar a equação 1, que é a relação, se vocês voltarem um pouquinho aí nos slides, nas notas de aula, vocês vão ver que a equação 1 é a equação que define o fluxo de massa interfacial, certo? E aí, vocês podem identificar a partir daquela relação que o A ele não é somente aquela expressão que envolve o ln, né, de uma razão de 1 menos y, mas também, pela definição do fluxo de massa interfacial, ele é igual àquilo que está colocado aqui, ó, tá? Que o A é Cp1mi1 vezes R sobre Kg. Tá? Então, dá para ver, né, que esse exponencial de menos A que aparece aqui é, na verdade, uma exponencial de menos beta-R, uma vez que A é igual a beta-R, certo? Então, aparece o beta-R aqui, aparece o beta-R aqui e aparece o beta-R aqui, tá? É só uma mudança de variáveis, digamos assim, para que fique dentro do exponencial, né, dentro do argumento da exponencial e na própria equação, a vazão, né, para que a gente possa substituir apropriadamente ali os valores, tá? E aí, nos lembrando da definição do gama, né, que é o HLG, que é o H1G menos o HL vezes M, 2 linhas I1 sobre Kg, a gente tem a expressão que vai nos dar a temperatura da interface, tá? Então, nessa página aqui foi feita só uma mudança de variáveis, digamos assim, para que ficasse mais fácil e escrito de uma forma mais explícita a equação que é utilizada para calcular a temperatura da interface, tá? Então, daqui para frente, né, a gente está se encaminhando para o final, porque, assim, notando que
analisando essa equação, né? Note que para beta tendendo a zero, o θi tende a zero, ou seja, o Ti tende a ter infinito. Ou seja, se não tem fluxo de massa interfacial, isso significa que o líquido está em equilíbrio térmico, ou ele vai tender ao equilíbrio térmico com o vapor na região longe da gotícula, né? No campo externo longe da gotícula. O que faz todo sentido, né? Porque a motivação ou a força motriz para a transferência de calor nesse caso é a própria evaporação, ou seja, cria-se uma diferença de concentração, aquela diferença de concentração induz um fluxo de massa, né? Para que aquele fluxo de massa ocorra, deve haver evaporação. Havendo evaporação é um processo endotérmico, calor precisa ser retirado de alguma região, vai ser retirado do próprio gás da região adjacente e cria-se um gradiente de temperatura que leva aquele fluxo sensível. Tá? Então todo o processo ele é retroalimentado nesse ciclo físico, certo? Tá? Então, só rearranjando, né, as relações, nós temos as expressões do nosso problema. Né? Nós temos a expressão para calcular o raio da gota em função do tempo e a temperatura interfacial sendo dadas pelas seguintes expressões. Bom, essa expressão já era a expressão que vem lá do acoplamento de massa interfacial, né, do soluto, é aquela lei do R quadrado que nós já conhecemos. Né? O problema aqui, de novo, é que o YI ele é uma incógnita, né? Não é que nem no problema mais simples, né? Mais simplificado, isotérmico, que ele não é uma incógnita, que ele é uma incógnita, né? Ele depende do TI. O TI, por sua vez, é dado por essa expressão que nós acabamos de avaliar aqui, né, colocado em função das variáveis dimensionais, né, das variáveis principais, digamos assim. O HLG é função de TI também. E o beta, ou o MI, né, ele é função do R e é função do YI, que é função de TI também. Tá? Então aqui nós percebemos que nós temos 4 incógnitas e só 3 equações. Tá? Nós temos essa equação e a incógnita é o R, né? Nós temos uma outra incógnita que é o TI, nós temos uma outra incógnita que é o MI e nós temos uma última incógnita que é o YI, certo? Então, dessas 3 equações aqui, está faltando uma equação que é a equação para o equilíbrio interfacial, certo? O equilíbrio termodinâmico interfacial, que é a nossa velha conhecida lei de Raoult, certo? Então nós lançamos mão da lei de Raoult para calcular o equilíbrio interfacial, que é a pressão de saturação em função de TI, da temperatura da interface, né? Em que nós temos aqui a conversão de base molar, que é, digamos assim, a base onde a relação de equilíbrio termodinâmico na interface é escrita, né? Para a base mássica, que foi a base usada para a formulação do nosso problema. Tá? Então, esse problema ele é o problema, digamos assim, ele está um nível acima daquele problema da evaporação da gota no meio isotérmico. Né? Agora entra a parte da transmissão de calor junto, né? E ele está um nível acima também, pelo menos do tubo de Stefan que a gente viu na sessão passada, porque aqui a gente está levando em consideração diretamente a movimentação da interface. Tá? A interface está recedendo, né? O raio está variando, isso também é uma incógnita, mas nós adotamos a hipótese de regime pseudoestacionário para esse problema, o que é uma excelente hipótese, né? Diga-se de passagem, para a maioria dos problemas práticos aí, envolvendo misturas e soluções. Tá? Então, com isso, a gente fecha o vídeo aqui e vamos para o próximo exemplo.